Nesse momento, enquanto gravo este vídeo, as tropas russas invadem a Ucrânia. Pelo menos 137 pessoas já morreram nas primeiras 24 horas de ataque, e a tensão entre as grandes potências mundiais está aumentando cada vez mais. Será que é possível o início de uma nova guerra mundial? Neste vídeo, o canal Crimes em Série vai explicar com detalhes o motivo pelo qual a Rússia está atacando a Ucrânia. Para entender de forma correta os reais motivos do confronto, temos que voltar um pouco no tempo, no ano de 1949, na criação da OTAN. Mas segura aí que já explico o que é isso. Antes da criação da OTAN, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se uniram para confrontar um inimigo em comum, a Alemanha, sob o comando de Hitler. Entretanto, no final da Segunda Guerra Mundial, as duas potências viraram rivais, dando início à Guerra Fria. Já na Guerra Fria não existiu um conflito armado direto entre essas duas potências. O que existia era uma disputa ideológica entre o comunismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. Ambas as potências queriam influenciar o maior número possível de países no mundo. Voltando à OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é uma aliança militar criada para dar assistência mútua contra uma possível tendência expansionista da União Soviética. Ou seja, caso a União Soviética quisesse guerra contra algum país de ideologia norte-americana, a OTAN estaria ali para defender. Com o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim de 1989 e pela extinção da União Soviética em 1991, a OTAN perde seu sentido de existir, pois não tem mais seu inimigo. Atualmente a OTAN existe, mas não tem um propósito muito claro, mas o seu processo de expansão continua a crescer, e países como Lituânia e Estônia, que antes eram ligados ao Pacto de Varsóvia, uma organização com os mesmos fins da OTAN, só que criado pela União Soviética, entraram para o bloco das potências ocidentais. A Rússia sempre foi contra a adesão desses países à OTAN, mas mantinha relações com os Estados Unidos e os países europeus. Mas quando Putin assumiu o comando do país, isso passou a ser inadmissível. A principal preocupação de Putin com a adesão desses países à OTAN é com as suas fronteiras. Putin teme que os territórios desses países sejam usados como base militar das forças da OTAN, vindo a facilitar um possível ataque por parte dos mesmos. Agora sim, podemos entender que um dos principais motivos deste atual confronto foi a crescente aproximação da Ucrânia com o Ocidente, pois o governo da Ucrânia tem interesse em entrar para a OTAN. Como a Ucrânia é praticamente o território que separa a Rússia da União Europeia, os russos passaram a ver a proximidade como uma ameaça aos seus interesses políticos, comerciais e zonas de influência russa no leste europeu. Desde 2008, quando a OTAN começou a considerar a entrada da Ucrânia, as relações começaram a esquentar. E como foi dito, o presidente russo considera inadmissível a expansão da OTAN pelo leste europeu, pois é uma ameaça existencial aos russos. Uma das demandas de Moscou para evitar o confronto que está ocorrendo hoje era a garantia de que a Ucrânia jamais se tornaria um país membro da OTAN. Um fato importante a ser considerado é que a OTAN estabelece que qualquer ataque a um país membro significaria um ataque a todos que fazem parte do bloco. Em outras palavras, se a Ucrânia já estivesse no bloco, teríamos hoje uma terceira guerra mundial, pois grandes potências mundiais entrariam no combate. Outra possível motivação da invasão seria o poderio do governo russo, que está usando o momento para mostrar ao Ocidente a força e firmeza com o qual os russos pretendem tratar
a questão para barrar o avanço da OTAN e seus membros. Outra questão importante é que a OTAN não aceita, de acordo com as suas regras, a entrada de novos membros em conflitos ativos ou sem controle de seus respectivos territórios. Na prática, com a invasão russa, enterra qualquer chance a curto e médio prazo de a Ucrânia adentrar na aliança. O Ocidente pode até ceder armas e recursos para os ucranianos, como já vinha fazendo, mas como eles não são membros da OTAN, não é esperado, pelo menos até o momento, que todo o bloco militar vá a uma guerra direta com suas tropas para defender os ucranianos. Bom pessoal, esses são os principais pontos que causaram o início da invasão russa à Ucrânia, um confronto que pode vir a se tornar mundial, envolvendo os países mais poderosos do planeta.